Você já sentiu um vazio no peito, como se o mundo estivesse gritando que algo grande está por vir? Imagine uma profecia dita pelo próprio Jesus há 2000 anos, que nunca foi tão real quanto agora, em 2025. Haverá sinais nos céus, na terra e no coração dos homens. Palavras que ecoam como trovões em nossos dias. E se eu te dissesse que a última profecia de Jesus, escondida nas páginas de Mateus, está se cumprindo diante dos nossos olhos? Fique comigo até o final, porque o que vou revelar vai mudar a forma como você vê o mundo e talvez a sua própria fé. Era uma tarde quente, o sol queimava as pedras do Monte das Oliveiras. Os discípulos de Jesus, cansados, mas com os olhos cheios de perguntas, se aproximaram dele. Eles sabiam que algo estava por vir. O ar estava pesado, carregado de tensão. Mestre, quando será o fim? Quais serão os sinais da tua volta? Perguntaram com vozes trêmulas, quase temendo a resposta. E Jesus, com aquele olhar que atravessava a alma, começou a falar. Suas palavras, registradas em Mateus 24, não eram apenas um aviso, eram um mapa. Um mapa para um futuro que hoje está se desenhando diante de nós. Ele disse: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Nações se levantarão contra nações. Haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será apenas o começo das dores. Palavras que parecem ter sido arrancadas das manchetes de hoje. Pense comigo, em 2025, o mundo está em chamas. Conflitos no Oriente Médio escalam como nunca antes. Relatórios da ONU apontam que mais de 300 milhões de pessoas enfrentam fome extrema. E os terremotos? Só em 2024, mais de 1.200 abalos sísmicos significativos foram registrados globalmente, segundo o Serviço Geológico do ZENUMBRA. Coincidência? Ou seria o eco da voz de Jesus atravessando os séculos? Mas havia algo na profecia que os discípulos não entenderam naquela tarde. Algo que Jesus guardou como um mistério, um segredo que só agora, em nossos dias, começa a se revelar. Ele falou de um sinal final, uma profecia tão impactante que faria até os mais fortes duvidarem. E se eu te contar que esse sinal está diante de nós, escondido em plena vista? Jesus continuou, com a voz firme, mas carregada de urgência. Quando vocês virem a abominação desoladora, predita pelo profeta Daniel, estabelecida no lugar santo, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. A abominação desoladora, palavras que soam como um enigma, um código que os discípulos não decifraram. Mas o que isso significa? E por que hoje teólogos e estudiosos estão sussurrando que esse momento está mais próximo do que nunca? Volte comigo ao livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27. O profeta viu um tempo em que um líder, um governante, profanaria o lugar mais sagro e glandular, erguendo algo que desafiaria a própria vontade de Deus. No passado, alguns associaram isso à destruição do Templo de Jerusalém em 70 d.C., quando os romanos profanaram o santuário. Mas Jesus não estava falando apenas do passado. Ele olhou para o futuro. Ele olhou para nós. E em 2025, sinais estranhos começam a surgir. Você já ouviu falar dos rumores sobre a reconstrução do terceiro templo em Jerusalém? Em 2024, grupos religiosos intensificaram esforços para preparar utensílios sagrados, como o candelabro de ouro, exatamente como descrito na Bíblia. E se isso for apenas o começo? E se a abominação desoladora não for apenas um evento físico, mas algo mais profundo, algo que está invadindo os corações? Pense, vivemos em uma era onde a fé é ridicularizada, onde valores cristãos são desafiados diariamente. A profecia de Jesus não é só sobre pedras e templos, é sobre a alma da humanidade. Imagine uma mãe em uma pequena cidade assistindo às notícias. Ela vê guerras, crises, divisões. Ela se pergunta: é isso que Jesus quis dizer? É agora?
Essa mãe não está sozinha. Milhões de cristãos em silêncio sentem o mesmo. E aqui está o mistério. Jesus disse que esses sinais seriam apenas o começo. O verdadeiro impacto da profecia está no que vem a seguir. Um evento que ele chamou de a Grande Tribulação. Jesus continuou: imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará mais sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes dos céus serão abalados. Palavras que parecem saídas de um filme apocalíptico, mas que ressoam com uma verdade inquietante. E se eu te dissesse que esses sinais já estão aparecendo? Em 2024, um eclipse solar total cruzou o continente americano, visto por milhões como um presságio. Relatos de meteoros brilhando em céus noturnos se multiplicaram, com vídeos viralizando nas redes sociais. E os cientistas? Eles alertam para tempestades solares que podem interromper comunicações globais. Coincidências ou sinais que Jesus nos pediu para observar? O próprio apóstolo Pedro citou o profeta Joel: mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. E agora, em 2025, o mundo parece estar prendendo a respiração. Mas o que mais me toca nessa profecia não é o caos, é a promessa. Jesus não terminou sua mensagem com medo. Ele olhou para os discípulos e disse: quando virem essas coisas, levantem a cabeça, pois a redenção de vocês está próxima. Ele sabia que o medo viria, ele sabia que o mundo tremeria, mas ele também sabia que no meio da escuridão haveria esperança. Pense nisso. Enquanto o mundo parece desmoronar, há algo maior sendo construído. Uma fé que resiste às tempestades. Uma certeza que cresce no coração de quem ouve a voz de Cristo. E se a verdadeira abominação for desistir da esperança? E se o maior sinal for a força dos que continuam acreditando, mesmo quando tudo parece perdido? E então, Jesus revelou o clímax da profecia. Verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Não é apenas uma promessa de volta, é um chamado para estarmos prontos, para olharmos para o céu, mas também para dentro de nós mesmos. Porque a última profecia de Jesus não é sobre o fim do mundo, é sobre o começo de algo novo. Enquanto gravava este vídeo, recebi uma mensagem de um inscrito. Ele escreveu: eu estava perdido, mas ouvir sobre as promessas de Jesus me deu forças para continuar. Essa mensagem me fez lembrar de algo. A profecia de Jesus não é só sobre sinais e eventos. É sobre pessoas, sobre você, sobre o que você escolhe fazer com o tempo que nos resta. Você já sentiu um vazio que não explica? Já olhou para o mundo e se perguntou: é agora? Então talvez este vídeo seja para você. Você acredita que estamos vivendo os últimos dias? Ou será que esses sinais são apenas o começo de algo maior? A Bíblia não nos dá todas as respostas, mas nos dá uma certeza: Jesus prometeu voltar. E ele nunca quebra suas promessas. Então, levante a cabeça, olhe para o céu e pergunte a si mesmo: estou pronto? Se essa mensagem tocou seu coração, deixe um comentário abaixo. Eu acredito. Ou eu estou pronto. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. E se você sentiu algo hoje, inscreva-se no canal. Mas só se tiver coragem de continuar buscando a verdade.